Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa Catequese Destrinchada. Catequese Destrinchada é essa que nós começamos e algo que eu preciso partilhar com vocês. Eu estava pensando, enquanto eu organizava essa aula de hoje, mas antes de eu falar o que eu estava pensando, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like, passe esse conteúdo para o máximo de pessoas possível que você pode. Eu sei que tem muita gente que assiste só o começo, porque o YouTube ele entrega quantas pessoas assistiram, até onde as pessoas assistiram, né? Não pessoalmente, mas ele entrega quantidades. E ele entrega que a maioria das pessoas assiste só o começo. Por isso eu falo logo no começo. Eu sei que precisa valer a pena, a aula precisa valer a pena para curtir, né? Mas então curte pelas outras aulas. E principalmente oferece isso para outras pessoas, tá bom? Quando você for oferecendo para outras pessoas, pedir para que elas forem também se inscrevendo, elas se inscrevendo, ou o YouTube também naturalmente vai entregar para outras pessoas, tá bom? Então quero te convidar já de início. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem só o começo, tá? E elas, por sei lá, por alguma coisa, elas saem do vídeo e tudo mais, por não terem tempo, não sei, eu entendo. Eu sei que tem muitas pessoas que assistem até o final, e eu também sou grato a essas pessoas. Mas eu quero te convidar, então, a partilhar esse vídeo com outras pessoas, partilhar esse conteúdo com outras pessoas. Bom, hoje nós falaremos sobre a profissão de fé, como professar a fé, né? Falaremos, ou melhor, iniciaremos o estudo do credo de Roma, do credo da Igreja Católica. O que as ovelhas creem, o que a Igreja Católica acredita, ok? Mas para isso, eu preciso falar uma coisa para vocês. Nós vamos já começar, então, com o nosso resumo. Então, tá bom? Vamos lá, então. Como professar a fé e qual é o credo das ovelhas, tá bom? Antes de nós entendermos o seguinte, o que eu estava pensando, né, eu estava falando com vocês há pouco, é o seguinte: essas cinco primeiras aulas, elas foram apenas a introdução do catecismo. Elas foram a introdução do catecismo, para você ver a riqueza. Então, uma introdução de cinco aulas necessárias para nós termos um apanhado. São as principais aulas dessa primeira parte, tá bom? Então, a introdução da primeira parte, o catecismo, que são 4 partes, né? Nós falaremos sobre o credo, sobre os sacramentos, sobre a vida a vida cristã e sobre a oração cristã. São as 4 partes importantes que o catecismo ele nos coloca. Então, nós introduzimos nessas 5 primeiras aulas a nossa primeira parte, que é a parte do credo, certo? Hoje nós iniciaremos esse estudo do credo, tá bom? A primeira aula nós falamos sobre uma introdução ao catecismo, por que estudar o catecismo. A segunda aula falamos sobre o que é fé. Essa fé de forma particular, mas também de forma comunitária. A fé ela é uma adesão particular a uma fé comunitária, a fé de outra pessoa. A terceira aula nós falamos sobre como Deus se revelou. E de forma plena, Deus se revelou em Jesus Cristo, porque ele é o próprio Deus. E as aulas 4 e 5 nós falamos sobre a fé, como a fé em Deus é passada adiante, através da tradição do magistério na aula 4 e através das escrituras na aula 5, tá bom? Hoje nós iniciaremos então, o estudo do credo apostólico. Agora começamos para valer. Mas essa aula 6 em diante, né, nós precisamos entender uma coisa. O que é professar? Porque nós falamos assim, é uma profissão de fé. Mas o que é professar? Segundo o próprio dicionário, professar é reconhecer publicamente e estar convicto de seguir algo, ou estar convicto de alguma verdade, de algo que seja verdadeiro. Então, professar é reconhecer publicamente uma verdade que você acredita.
Então, por exemplo, por isso que os professores, né, eles ensinam algo do que eles estão convictos, né? Você pode reparar, os professores que ensinam aquilo que eles não estão convictos, ou os pregadores que não ensinam aquilo que eles não estão convictos, logo eles não ganham os seus alunos, não ganham o seu público. Então é necessário para professar estar convicto, né, para ser professor. E nesse caso, todos nós professamos uma fé. Essa fé é a qual nós vamos iniciar hoje. Dada a introdução da aula de hoje, vamos partir para, aliás, dada a introdução, aliás, a pré-introdução, agora falaremos sobre a introdução. A fé, como nós aprendemos já, é a resposta adequada do homem que se comunica ao homem como a um amigo. Deus, então, ele se comunica ao homem como um amigo. Deus então se coloca de forma próxima ao homem, ele se coloca de forma próxima ao homem e faz com que o ser humano se sinta acolhido por Deus, não de uma forma obrigada, mas de uma forma amorosa, de uma forma amistosa. A fé é a submissão do homem a Deus. Então, essa resposta, ela é uma resposta onde nós colocamos a nossa submissão a Deus. Nós reconhecemos que estamos abaixo de Deus. Então, uma pessoa que tem fé em algo, ela se coloca submissa a esse algo, a essa pessoa. Também a fé é um assentimento do homem a Deus, ou seja, não é algo que nós concordamos com aquilo, nós concordamos com o que é proposto. Então, a fé não é algo para rebeldes, a fé não é algo que vem de rebelião. A rebelião, ela é totalmente do maligno, né? Quando a rebelião ela é injusta diante daquilo que é proposto. Aquilo que é proposto sendo justo, Deus sendo justo, ele propõe a justiça para nós. Então, nós devemos assentir ou aderir a essa fé, aderir ao plano de Deus. Então, fé não é sentimento, fé não é particular, fé não é o que eu acho, fé não é algo abstrato. Vamos explicar cada parte disso aqui. Esse sentimento que nós temos de acreditar naquilo e focar naquilo de forma particular, essa fé está errada, tá bom? Então, muitas vezes você se questiona por que a sua fé fraqueja. Possivelmente porque você está tendo fé em você e não em Deus. Possivelmente porque você não conhece o conteúdo da sua fé. Porque você está em uma divisão, em um dualismo. Você fala que acredita em Deus, mas na verdade você acredita em você. Você acredita em si. E isso é fruto do pecado original nas nossas vidas. Não que o pecado original, por conta do batismo, ele não foi abolido das nossas vidas, mas o fruto do pecado original, as veias, é como se o pecado original fosse um rio passando constantemente ali. No batismo, esse rio é secado, mas o veio que a água fez ali, né, a marca da água, ela está ali. Então, qualquer água que é lançada, ela segue aquele veio. É esse o pecado original na nossa vida. Isso nós chamamos de concupiscência. Ou seja, se você pega um morro, se você pega uma montanha e por muitos anos você joga uma água do topo da montanha para baixo, né, ela vai fazendo naturalmente, ela vai escolhendo, a própria água escolhe naturalmente um caminho, o melhor caminho. Né? A água, pela sua fluidez, ela vai escolhendo o próprio caminho. Foi isso que aconteceu no pecado original em nossas almas, em nossas vidas. Então, o pecado original derramado em nós, por conta da desobediência de Adão e Eva, ela gerou um veio nas nossas vidas. E esse veio nós falaremos mais para frente dessa tríplice concupiscência, né? Essa tríplice concupiscência, a qual ela está enraizada em nós. Às vezes umas são mais fundas que outras em nossas vidas, mas todas elas nós temos. Né, que é a concupiscência do poder, do prazer e do possuir. Mas isso nós veremos mais para frente.
Hoje falaremos sobre esse sentimento, sobre essa fé que não é sentimento, essa fé que não é particular. E essa fé não é o que eu acho, nem o que é algo abstrato, ou seja, é algo que existe. É algo que existe de forma clara. Então, não é algo que apenas está na minha cabeça, ou na cabeça do padre, ou na cabeça do papa, mas está escrito e pode ser tocado, tá bom? Vamos lá então. Começando então, eu coloquei aqui, né, sempre eu coloco alguma coisa referente ao tema, e hoje eu coloquei aqui o livro do Papa Francisco, chama Eu Creio, Nós Cremos, porque são as duas partes dessa aula. A primeira parte é o eu creio, ou seja, essa profissão particular. Entenda, é uma profissão particular, mas de uma pessoa que adere à fé coletiva, à fé comunitária, a fé que é comum aos outros. Então, primeiro nós vamos olhar eu, depois nós vamos olhar o nós, ok? Então, a primeira parte do eu creio é dizer a obediência da fé. Obediência da fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Então, quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher, ela escuta a palavra de Deus, ela tem duas opções. Aderir àquilo, ela tem a possibilidade de submeter-se àquilo ou não submeter-se a essa situação. Aquilo que ela. Então, quando você está na igreja, na homilia, o padre fala alguma coisa, e você, no seu coração, você questiona, será que isso está certo? E aí você começa a falar assim, não, o padre está falando besteira aí. E às vezes, mas lá no fundo aquilo incomoda. Aquilo incomoda. Por quê? Você entende que às vezes é uma verdade, de um lado você entende que é uma verdade, do outro a sua consciência está dizendo, não, mas se você acreditar nisso, você vai ter que mudar a sua vida. E eu não quero que você mude a sua. E a concupiscência, ela está propondo para que nós não mudemos aqueles veios que são colocados ali no pasto das ovelhas. Então, nós vamos falando assim, não, a gente não vai aderindo àquilo que é dito, àquilo que é pregado. E há dois exemplos de fé que a Sagrada Escritura propõe. Abraão, que é o pai de todos os crentes, ou seja, aquele que iniciou toda a crença no Deus verdadeiro, no Deus único, e a Virgem Maria, que é a excelência da fé. Não existe pessoa que acreditou mais do que a Virgem Maria, porque ela acreditou plenamente. Vamos falar então sobre um pouco de Abraão, depois falaremos sobre a Virgem Maria. Abraão, então, é esse exemplo da fé no Antigo Testamento. Abraão teve grandes problemas, grandes dificuldades, também teve problemas para aderir ao plano de Deus. Quando Deus fala, quando os anjos aparecem para Abraão, né? E na verdade ali algumas pessoas falam que são a Bíblia fala que são três anjos, outras pessoas dizem que aqueles três anjos é a simbologia é a presença da Santíssima Trindade que está ali, que visita eles e diz: olha, daqui a um ano ela dará à luz a sua esposa, Sara, que no momento se chamava ainda Saraí, ela dará à luz. Por isso, Abraão, que chamava-se antigamente Abrão, né, com um A apenas, ele muda de nome, também Saraí muda de nome, porque eles mudam a sua concepção de fé. E aí, mudando a sua concepção de fé, eles começam a acreditar. Mas antes ali existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, existem ainda muitos pecados dentro de Abraão. Por exemplo, um dos pecados de Abraão, que nós tanto citamos dentro da Igreja Católica, é justamente o apego que ele tem a Isaac. O apego que ele tem a Isaac. Então ele vê que Isaac é sim um presente de Deus e é uma resposta de Deus para a sua fé, mas, da mesma forma, Abraão, ele se apega a Isaac, correto? Então ele tem as suas dificuldades, mas ele ainda assim é o pai da nossa fé. Assim como o nosso pai, como os nossos pais, eles têm dificuldade, né? O nosso pai não, os nossos pais da terra, tá? Eles têm problemas, nós não deixamos de acreditar que eles são os nossos pais.
certo? Apesar de eles terem defeitos e não serem às vezes suficientes para aquilo que nós temos, mas nós ainda não deixamos de fazer eles nossos pais. Então, Abraão é o pai de todos os crentes e Maria é a perfeição da fé. Ela foi aquela que acreditou sem medidas. Tanto que a própria Isabel diz: de onde me vem a graça de vir a mãe do meu Senhor? Feliz aquela que acreditou. O anjo, quando apresenta-se para ela, diz: Ave cheia de graça. Ou seja, eu te saúdo cheia de graça. Quando algo está cheio, né, eu tenho esse copo aqui, quando algo está cheio, ele não tem alguma parte que possa caber outra coisa, além, no caso de Nossa Senhora, da graça Deus na vida dela. A prova disso, né, mas como falar que Nossa Senhora não tem pecado? Essa palavra mesmo, justamente ela diz. A gente vai falar sobre Nossa Senhora mais para frente, e em breve, tá? Nós falaremos sobre Nossa Senhora, sobre todos os dogmas professados pela Igreja Católica a respeito da Virgem Maria, mas nós precisamos entender isso. Esse mesmo trecho que diz que Nossa Senhora é cheia de graça, ele também, João, quando vai falar sobre Jesus, ele também cita Jesus como cheio de graça. Ou seja, quer dizer que a palavra de Deus está falando que eles não têm pecado, que eles não cometeram pecado. Jesus por ser Deus e Nossa Senhora por ser agraciada, por ser dada a ela por Deus essa graça. Então ela é exemplo perfeito da nossa fé. Ok? Continuando, passando para a próxima parte, eu sei em quem eu pus a minha fé. É isso que a palavra de Deus vem dizer. Onde colocar a fé? Em quem nós devemos crer? E aí você vai perguntar, em quem nós devemos crer? Nós devemos crer no Papa? Nós devemos crer na Virgem Maria? Nós devemos crer nos anjos? Não. Nós devemos crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deixa eu abrir aqui. Estou errando. Pronto. Nós devemos crer, então, no só Deus, crer só em Deus, crer em Jesus Cristo, seu Filho, e crer no Espírito Santo. Só há um Deus, como Abraão professou. Só existe um Deus. Num tempo onde havia muitas religiões politeístas que acreditavam em vários deuses, Abraão se levanta e diz: só há um Deus. Ele é o primeiro que começa com isso. Então ele elimina os ídolos da sua vida, mas aquilo vai ser um processo. Vai ser um processo tanto que é bem depois de Abraão que Moisés entra com os mandamentos. Então, primeiro há um chamado de fé. Abraão é um chamado de fé. Depois, Moisés é o chamado para nós de nós acreditarmos e nós colocarmos a lei em prática. Porque nós devemos obedecer a Deus. Como nós aprendemos, nós devemos respeitar a Deus. Aprendemos que no Antigo Testamento, Deus nos convida ao respeito. Esse respeito é baseado na fé que nós temos em Deus. Crer só em Deus. A fé é uma adesão pessoal do homem a Deus e um assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Nós já falamos isso. Toda a verdade que Deus revelou. A fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. Quando nós damos o exemplo, fala assim, você tem fé? Aí a pessoa fala assim, não tenho. Fala assim, mas você come algo. Quando você vai comer algo, você sempre pergunta se a pessoa colocou ou não veneno ali na comida? Não, você não vai num restaurante, você não vai fazer isso, né? Então você está tendo fé naquela pessoa. Você está tendo fé. Quando você entra no ônibus, no Uber, alguma coisa assim, pergunta se o Uber tem ou não carteira, se ele é habilitado para dirigir. Não, você acredita que por saber dirigir, por ter chegado dirigindo, você acredita que ele sabe. Mas você não sabe se ele é um louco que vai jogar o ônibus ou o carro num precipício, vai jogar na frente do muro e matar você e ele. Você não acredita, você coloca a sua fé nessa pessoa. Crer em Deus é justo. Crer numa criatura é falso e vão. Ou seja, pode ser que a minha fé em uma pessoa, ela
eu posso colocar a fé em uma pessoa? Sim, devemos, senão seríamos é, bitolados, seríamos loucos. Imagina se você tivesse uma pessoa que duvida de todas as pessoas ali. Então, essa pessoa, ela realmente ela vai ter um problema ali psicológico, porque ela começa a criar teorias conspiracionais na vida dela, em tudo, né? Então, é necessário nós termos essa consciência de que nós podemos acreditar no homem, mas a nossa é pisar no falso. Pode ser que a pedra seja firme, pode ser que a pedra seja como aquela brincadeira antiga do programa do Faustão, né, que tinha umas pedras lá e umas eram fixas, outras eram móveis. E aí essa pessoa, ela pisava. A nossa fé em seres humanos é assim. A fé em Deus, ela é sempre fixa. Ela é sempre sustentada, certo? Também a fé em Jesus Cristo. Devemos crer em Jesus Cristo, Filho de Deus. Crer em Deus é também crer naquele que ele enviou, seu Filho bem-amado. Uma das palavras, das passagens que Jesus ele conta, das parábolas que Jesus conta, ele vai contar sobre um grande fazendeiro, um grande agricultor, que ele vai mandar pessoas que cobrassem uma dívida. Então ele começa a cobrar seus funcionários, depois ele começa a cobrar outros funcionários, começa a cobrar. Aí ele vai mandando, de repente ele manda o seu próprio filho. E ninguém vai pagando, né? Quando chega no filho, eles matam o filho. Ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando de si mesmo, né? E da não aderência, do não assentimento, da não obediência, da não submissão daquelas pessoas. Deus mandou que o escutássemos. Todas as vezes, por duas vezes, por dois momentos, Deus, o próprio Pai fala. Quando no batismo e na transfiguração, nas duas vezes, Deus fala assim: Este é meu filho muito amado em quem ponho a minha atenção. Ouviu a minha afeição, né? Atenção somente não, mas afeição. Ouviu. Ou seja, ele nos chama, nos convida a ouvir Deus, a ouvir Jesus, a colocar a nossa atenção, a colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Crede em Deus, crede também em mim. Então nós cremos em Deus e cremos em Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus. Crer também no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar de seu Espírito. O Espírito Santo que revela aos homens, é o Espírito Santo quem revela aos homens quem é Jesus. Então, nós, ao contrário de que muitas pessoas pensam, hoje nós somos muito mais guiados pelo Espírito Santo do que por Jesus Cristo. Não que, lógico, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado por Jesus Cristo. Mas o nosso contato mais visível é com o Espírito Santo, apesar de o contato com o Espírito Santo não ser visível. Vou dizer, o Espírito Santo ele vai conduzindo a sua igreja. Quando nós vamos falar mais para frente, nós vamos entrar mais profundamente no creio em Deus, que é criador de todas as coisas, né? Nós vamos meditar mesmo o credo, aquela oração. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa primeira parte do credo, nós falamos ali em cima. Depois a segunda parte, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, onde há de julgar os vivos e os mortos. Essa é a segunda parte. Depois, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Essa terceira parte é a parte do Espírito Santo. Ou seja, você reparou que ele creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, o Espírito Santo, aliás, a Igreja Católica está inserida dentro do credo no Espírito Santo. Então, nós, como somos católicos cristãos, nós nos inserimos no Espírito Santo, certo?
Não que, obviamente, quem crê no Pai, crê no Filho. Quem crê no Pai e no Filho, crê no Espírito Santo, tá? Isso, o que eu disse ali, mas é que o tempo do contato é muito mais... nós temos muito mais contato com o Espírito Santo, melhor dizendo. Nós temos muito mais contato com o Espírito Santo do que com Jesus Cristo propriamente dito. Nós temos contato com a palavra de Jesus, sim, mas o contato com a palavra de Jesus também é um contato com o Espírito Santo. Ok? Entendemos isso aqui? Entendemos que nós devemos acreditar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós falaremos sobre Santíssima Trindade futuramente. Bom, as características da fé. Fé é uma graça. Fé e inteligência. A liberdade da fé, a necessidade da fé, a perseverança na fé e a fé na vida eterna. Certo? Fé é uma graça. A fé é um dom de Deus dado por Deus ao homem. A fé é um dom de Deus dado por Deus ao homem. Então, Deus dá ao homem para que o homem creia nele. São Pedro professa a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, porque o Pai o revelou. Então, Deus dá a fé. Nossa fé só é proclamada ou professada quando nós recebemos do Pai. Não foi a terra, nem os homens, nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas o Pai que te revelou isso, o Pai que está nos céus que te revelou isso, diz o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se Jesus disse isso, nós devemos acreditar. O primeiro a professar a fé em Jesus Cristo, no Pai e no Espírito Santo foi São Pedro, certo? A fé é um ato humano. E quando eu falo o primeiro a professar, não quer dizer que outras pessoas não acreditaram antes. Lembre-se lá da Virgem Maria. Ela acreditou, mas ela não professou. Por quê? Porque não era parte dela professar. Ela não era a missão da Virgem Maria professar a fé. A profissão de fé, ela é da Igreja Católica. A profissão de fé é da Igreja Católica e ela começa por meio de São Pedro, certo? A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Foi o que eu disse. Deus dá a fé ao homem, mas crer também é um ato autenticamente humano. Ou seja, Deus não crê, Deus não tem fé. Vamos pensar para o seguinte: existem três tipos de naturezas, propriamente dito: Deus, as criaturas e os homens. Certo? Vamos dividir isso aqui. As criaturas, elas não creem porque elas não têm razão. Deus não crê porque ele é a razão da crença, ele é a razão da fé. Então Jesus Cristo não tem fé. Jesus Cristo é a razão da fé. Portanto, só o homem pode crer. Só o homem pode ter a linguagem da fé, certo? Já no campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem. Então, foi o que nós falamos. Inteligência e vontade cooperam com a graça divina na graça. Nós já falamos sobre inteligência e vontade, razão e vontade, certo? Crer é um ato da inteligência que assente à verdade, que adere à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Então, crer é um ato da inteligência que adere à verdade divina. A minha inteligência, ela diz assim: eu posso acreditar ou não. Nós temos aquela bifurcação: ou eu acredito ou eu não acredito. Quando nós tomamos pela razão, pela inteligência, a aderência à fé, amando da vontade movida por Deus através da graça. Foi o que nós falamos. Deus, ele também move os corações para crer nele. Certo? Vamos ver agora a fé e a inteligência, porque hoje tem muita coisa para nós vermos. O vídeo deve ficar muito longo hoje. A fé e a inteligência. Não cremos porque a verdade revelada aparece como verdadeira e inteligível à nossa razão. Ou seja, a verdade, ela não aparece de forma aparente para as nossas vidas. Então nós precisamos raciocinar mesmo. Nós precisamos aprofundar. Porque se eu só aderir
É por isso que muitas pessoas caem no erro de não acreditar em Deus e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas, elas não aprofundam. Deus dá, Deus dá a semente, mas se a semente não morrer, se a semente não for jogada no solo, se eu não jogar a semente no profundo do meu coração, na minha vida, para que eu possa aprofundar na fé, a minha fé vai morrer. Ela vai morrer, mas não vai dar fruto. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem enganar-se nem nos enganar. Então Deus, ele não pode nem se enganar. Ou seja, se eu disser, falar assim para você, nossa, eu tenho certeza que aqui tem água, né? Eu tenho certeza que aqui tem água. E quando eu for abrir, uma pessoa, por maldade ou por alguma coisa, ela colocou vinho aqui, ou ela colocou veneno, alguma coisa, outra coisa aqui por maldade, né? Se for por maldade, veneno, né? Vinho não tem problema nenhum. Mas vamos supor, né? Se alguma outra pessoa colocou aqui, eu não vi essa pessoa colocando. Eu posso ter me enganado. Eu abro e falo assim, nossa, não, aqui tem uma coisa que não parece água. Aí eu me enganei. Eu disse uma declaração, né? Mas Deus não pode fazer isso. Deus não, porque ele conhece todas as coisas. E também ele não pode nos enganar. É inacessível a Deus fazer o mal. É inacessível a Deus fazer o mal. Aqui eu não tinha nada. Aqui eu tinha. Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores. Então existe o que move interiormente, que é o Espírito Santo, mas também o que move exteriormente, que é a ação do Espírito Santo externa. Nós chamamos isso de milagres. Então, os milagres, eles apenas são a demonstração, a revelação exterior daquilo que é interior. Por isso Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. O que é interior em você te salvou, não o que é exterior. O exterior é a manifestação do interior. Por isso ele realiza milagres, sinais certíssimos da revelação. A fé é certa porque se funda na própria palavra de Deus e não pode mentir. Então nós precisamos acreditar constantemente nisso. Deus não pode mentir. A fé procura compreender. Foi aquilo que eu disse. Precisamos aprofundar. Quem tem fé procura aprofundar-se. É característica da fé, que o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. É, é inadmissível uma pessoa dizer assim: eu acredito em Deus. Tá, mas. Ou, por exemplo, você falar assim: eu acredito em uma pessoa. Piamente, cegamente. Tá, você acredita cegamente? Ótimo. Primeiro, o primeiro passo é sim acreditar cegamente. Mas o segundo passo é começar a deixar a luz da fé iluminar os nossos olhos, iluminar a nossa razão, iluminar a nossa vida. Iluminar a nossa vida. Então, nós precisamos ser iluminados através da razão e da verdade em nossas vidas. A procura da verdade, a procura da razão, de iluminarmos por meio da fé e da razão as nossas vidas. Por isso nós vamos falar sobre fé e ciência agora. Tá vendo que vai tendo algo orgânico o estudo do catecismo? Não pode haver desarmonia entre fé e razão. Quem diz que razão ou ciência e fé são contrários está te enganando. Porque a razão e a fé elas andam em comum. Nós podemos falar um vídeo específico sobre isso, mas não vamos entrar em razão. Não vamos entrar nessa razão. Não vamos entrar nessa questão. Mas só acredite nisso. Tenha fé nisso. Fé e razão, elas não se opõem. Pelo contrário, como São João Paulo diz, são duas asas que nos elevam a Deus. O Deus que revela os mistérios deu ao homem a luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo. Toda ciência que procede com a verdade não é oposta à fé. Toda ciência que procede com a verdade, então uma pessoa que está buscando a verdade na ciência e está procurando a verdade, ela não se opõe à fé. Ok? E então, dando agora a liberdade da fé. A fé humana precisa ser livre. Ninguém deve ser forçado a abraçar a fé.
Então, um pai e uma mãe, ela não pode exigir que o filho abrace a fé e vice-versa. Você não pode insistir que o seu cônjuge, que o seu marido, acredite, seja forçado, abrace a fé forçosamente. O ato de fé deve ser voluntário, então deve ser partir de dentro, não partir de fora. Por isso que os milagres eles só acontecem, eles começam a acontecer interiormente. A mulher que toca, a hemorroísa que toca Jesus, ela tem primeiro um ato interno, para depois ela ter um ato externo. Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo algum coagiu ninguém. Deus não coage ninguém. Necessidade da fé. Crer em Cristo é uma necessidade para obter a salvação. Então, quem não acredita em Cristo não será salvo por Cristo. Assim como crer em uma empreitada é necessário para alcançar êxito nessa empreitada. É como você falar assim, eu vou viajar. Aí você começa assim, essa viagem não vai dar certo não. Aquele, sabe o tal do pessimista? Quando o pessimista começa com tanto, parece que as coisas começam a acontecer de propósito e dê errado. Sem a fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. E ninguém pode ser justificado sem a fé, nem conseguir a vida eterna, se nela não permanecer até o fim. Ok? É isso. A perseverança da fé, então, é uma necessidade, porque nós precisamos acreditar e nós precisamos também perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é só uma necessidade acreditar, mas é uma necessidade acreditar até o fim. Perseverança. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Porque nós lemos. Por que, que a palavra de Deus é importante? Porque ela é alimento para as ovelhas. Lembra de eu falar isso na aula passada? Você que assistiu a aula toda, se não assistiu, assista pelo menos as duas, assista todas as aulas. Eu ia falar as duas últimas, mas assista as 5 aulas, são poucas, né? Você que está aqui, assista as outras aulas. Então nós precisamos alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Nós temos duas formas de alimentar pela palavra de Deus. Uma é pela palavra de Deus, mas aí, eu não entendi. Outra é pelo catecismo. Então, o catecismo, como eu disse lá na introdução, lembra quando eu falei que o catecismo é a Bíblia organizada? É isso. Então, está de forma organizada que tudo você vai encontrar no catecismo. Devemos implorar ao Senhor que aumente a nossa fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova. Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. É o que nós falamos em toda a Santa Missa. Bom, vamos lá, continuando então. A fé, vida eterna iniciada, ou seja, ela é o começo da nossa vida que nós viveremos, né? Nós não teremos fé na vida eterna, mas ela é o começo. Ela é como se fosse a introdução ou o prólogo do livro da nossa vida eterna. O livro da vida nosso, ele começa com a fé. O prólogo, ou melhor dizendo, aquela dedicatória, nós estamos na dedicatória. Ali, é outra pessoa escrevendo. Sou eu escrevendo, mas quem escreve o livro da vida mesmo é Deus. A fé nos faz vislumbrar por antecipação a visão dos bem-aventurados. É como se já possuíssemos as maravilhas que um dia desfrutaremos. Caminhamos pela fé, não pela razão. Segundo Coríntios 5:7. Ou seja, nós caminhamos pela razão, pela fé, mas a razão ela nos faz aprofundar na fé, quando nós buscamos a verdade na razão. A fé pode ser posta à prova, como foi dito em vários momentos, né? A prova disso é Abraão, que foi posto a sua fé à prova. O mundo em que vivemos muitas vezes parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. É aquilo que a gente falou. A fé, ela muitas vezes não é visível aos nossos olhos. O mundo pode provar a nossa fé ou abalá-la através das experiências com o mal, o sofrimento, a injustiça e a morte. Então essas 4 coisas elas podem nos levar a desacreditar, a não acreditar, a não ter mais fé. O mal, né, posto a nossa visto, né, as pessoas que são más, que se deixam guiar pelo mal, o sofrimento também, as injustiças e a morte, elas podem abalar a nossa fé. Então precisamos estar atento a essas 4 realidades. Estar atento ao mal, estar atento ao sofrimento, estar atento à injustiça, estar atento à morte,
para que elas não abalem a nossa fé, mas pelo contrário, que elas aumentem a nossa fé. E existe possibilidade disso. Por isso devemos nos voltar para as testemunhas da fé, Abraão e a Virgem Maria. Ok? Essa é a primeira parte. Nós chegamos nos 40 minutos já de aula, né? 40 minutos ou mais, quase aí. 40 minutos, nós vamos agora para a nossa segunda parte. Nós temos muita coisa ainda para ver. Vamos lá. Nós cremos. Agora falar da fé como um geral, como um todo. A fé é um ato pessoal, mas também é um ato, mas não é um ato isolado, ou seja, eu não creio sozinho, eu creio com outras pessoas. Ninguém pode crer sozinho, assim como ninguém pode viver sozinho, né? Todo mundo precisa de alguém, pelo menos para nascer. Todo mundo precisa de alguém, pelo menos para aprender algo, não, né? Então, da mesma forma, a nossa fé nós não acreditamos sozinhos. Ninguém deu a fé a si mesmo, assim como ninguém deu a vida a si mesmo. Ou seja, a fé que você tem é de alguém. Você recebeu de alguém. Recebe-se a fé de outras pessoas e deve transmiti-la. Não posso crer sem ser carregado pela fé dos outros. Aquilo que eu creio hoje, eu só creio porque outras pessoas não deixaram de crer. Cada um é um elo na grande corrente dos crentes. O termo eu creio pode ser denominado a fé da igreja professada pessoalmente por cada crente, a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio, a igreja nossa mãe que responde a Deus com sua fé que nos ensina a dizer eu creio, nós cremos. Ok? Olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. Diz o missal onde nós rezamos, né? E diz o salmo também. Antes de tudo, a igreja crê e desta forma carrega e alimenta e sustenta. Carrega, alimenta e sustenta a nossa fé. Quem carregou, quem trouxe a fé até aqui, nesses 2000 anos? A Igreja Católica. Quem alimentou o povo, as ovelhas, com o alimento da fé? A Igreja. Quem sustentou a fé quando todas as pessoas abandonaram? A Igreja. Quando muitas pessoas abandonaram pela heresia, a Igreja sustentou. Com a igreja e nela somos impulsionados e levados a confessar a nossa crença, confessar naquilo que acreditamos, ou seja, só com a igreja e nela somos impulsionados e levados a confessar. Nós cremos na igreja como a mãe de nosso novo nascimento e não como se ela fosse a autora da nossa salvação. O autor da nossa salvação é exclusivamente Jesus Cristo, é exclusivamente Deus. Mas ela nos gera para a fé. A igreja nos gera para a fé. Por isso ela é a mãe igreja. Por isso nós chamamos ela de mãe igreja, porque ela nos gera para a fé. Para a vida, Jesus nos gera, mas para a fé, a igreja nos gera. Qual é a linguagem da fé? Não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos permite tocar. A igreja guarda fielmente a fé, uma vez por todas confiadas aos santos. Como mãe, ensina seus filhos a falar, compreender e a comunicar a vida da fé. Correto? Então, como mãe, a igreja vai nos ensinar a comunicar a fé. Assim como a nossa mãe, ela nos ensina a falar, a andar, a gesticular, a viver, todas as outras coisas que humanamente nós aprendemos dos nossos pais, né, daqueles que nos geraram, daqueles que foram gerados antes de nós também aprendemos da igreja falar, compreender e a se comunicar, é comunicar a vida da fé, certo? Então, não cremos em fórmulas, ou melhor, essas fórmulas elas são fórmulas fixas, como nós falamos do credo, mas nas realidades que elas expressam, ok? E por fim, existe uma só fé. Não existe duas fés. Não existe uma fé. Então, a fé de um. Então, se a pessoa ela desvia um pouco, ela está desviando, saindo da fé, e ela vai perdendo a fé. Por isso você vai perdendo a fé. Um só Senhor, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Nós acreditamos nisso. Ainda que tenham vários membros, a igreja professa uma única fé, como se possuísse uma só boca. O corpo de Cristo que nós falamos nas últimas aulas, ele tem uma boca só. E essa boca professa aquilo que Jesus Cristo professou. O que Jesus Cristo anunciou, nós professamos, nós acreditamos e nós concordamos. Pela boca de Jesus, pelo sopro do Espírito Santo que sai da palavra de Jesus, é que nós acreditamos. Amém? Então, eu quero te convidar nesse dia, nessa aula, no final dessa aula,
a você meditar sobre a sua fé, a você permitir ser inundado por Deus e pedir: Senhor, aumenta a minha fé. Mas também de forma particular, você dar passos concretos. Dar passos concretos para que a sua fé é ler a Bíblia, é ler o catecismo, é acompanhar essas aulas, acompanhar algo que te faça aprofundar na fé. Aumentar a sua razão, e a sua oração deve ser algo racional, porque você é um ser racional e inteligente. Você deve, e quando eu falo inteligente aqui, é porque todo ser humano é dado à inteligência, certo? Então você deve é, melhorar, exercitar a sua inteligência, exercitar a sua razão. Então eu quero te convidar a acreditar profundamente, a aumentar a sua fé através da razão. Aumentar a sua fé através desse mergulhar, desse aprofundar, a deixar a semente cair na terra e ela produzir fruto. A deixar a semente cair na terra, ela morrer e produzir fruto. Se ela continuar no saco, se ela continuar ali no silo, onde ela não vai dar fruto, ela vai perecer. Se ela continuar naquele compartimento, em algum lugar onde se guarde uma semente, eu não sei onde se guarda semente, mas se ela deixar aí, ela não vai morrer. Então é preciso aprofundar na terra do coração de Deus, no coração de Cristo, para que nós aprofundemos na nossa fé. Aprofundemos. Olha, a terceira parte foi bem mais rápida. A segunda parte. Terceira não. A segunda parte foi bem mais rápida, né? Então eu quero te convidar a isso. A dar passos concretos na sua fé. Se a sua fé está pouca, peça a Deus. Mas também dê passos. Mas também dê passos para acreditar. Para iluminar a sua mente. Para iluminar a sua razão. E na sua oração você vai pedir. Mas também leia livros. Leia livros espirituais que te leve a acreditar em Jesus Cristo, que te leve a acreditar naquilo que é a igreja e aumentar a sua fé na Igreja Católica, no que a Igreja Católica professa, que é Jesus Cristo. Pregamos Cristo crucificado. Pregamos Cristo crucificado. E nós pregamos é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Ficamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ótimo dia, ótima semana e até semana que vem. Agora sim, de fato, começando a estudar o Credo das Ovelhas.